Sabe aquela pessoa que acha que não precisa de ajuda, que pode fazer tudo sozinha, que acaba por isso ficando às vezes até muito solitária? É uma pessoa que geralmente tem uma característica de autossuficiência. Conhece alguém assim? Talvez você, ou você em alguns casos, talvez? Bom, nós estamos continuando hoje os sublinhados comentados sobre o livro Temperamentos Transformados de Tim LaHaye. E hoje a gente vai falar dessa característica que ela é ainda mais forte naquela pessoa com temperamento colérico dominante. Eles geralmente confiam tanto em si mesmos, são tão obstinados e decididos, que costumam tomar decisões sozinhos sem pedir muita ajuda. São pessoas que por conta disso têm até uma certa dificuldade de confiar em Deus, porque prefere confiar na força do próprio braço. Eu quero te lembrar que lá em Jeremias 17 fala sobre maldito é o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua expectativa. Se você colocar a expectativa só na força do seu próprio braço, só achando que você é suficiente para tudo, a Bíblia diz que há uma maldição que vem sobre isso. É como se você achasse que não precisasse de Deus e acaba sendo Deus da própria vida. Isso é autossuficiência. Talvez você nunca ouviu dessa maneira, mas eu quero te alertar para que você não caia nesse erro, não caia, na verdade, nessa armadilha. Confiar em si mesmo, confiar na força do braço. Olha, primeiro vamos deixar claro, não tem nada de errado você de fato entender que existe uma lei da semeadura e que depende de você sim semear para poder colher. Depende de você sim, as suas escolhas, as suas decisões, e todas elas têm um retorno, todas elas têm uma colheita. No entanto, você não depender de Deus, não confiar no Senhor, confiar apenas em si, achar que não precisa perguntar a Deus o que fazer, ou achar que nunca precisa de pessoas, que você não pode confiar em pessoas, ou até acha que pode, mas você acha que você faz melhor, vou fazer eu mesmo. Eu só tô te alertando para tomar um cuidado. Às vezes você pode fazer isso sempre, ou conhece alguém que faz sempre, ou de repente uma vez ou outra você faz, porque talvez você tenha um pouco desse temperamento do colérico, não é verdade? Colérico dominante. Então, como resultado da sua imensa força de vontade, o colérico ele é muito autossuficiente. E essa independência se evidencia conforme ele vai se tornando bem-sucedido. Então ele acha que, bom, tá tudo dando certo, então deixa eu confiar em mim mesmo e acho que não preciso de ninguém. Assim foi com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo na Bíblia mostrou isso várias vezes. Ele, para você ter uma noção, ele recusava o pagamento por seu trabalho pastoral. Apesar de reconhecer até que é lícito, é justo você receber uma remuneração por causa do ofício pastoral. Mas ele se recusava, ele sempre que ia servir em alguma cidade, ele exercia a sua profissão de fabricante de tendas. Se você quer conferir isso na Bíblia, está em Atos 20, 34. E não há nada de errado um homem se sustentar, mas é uma reação típica principalmente de quem tem o temperamento dominante colérico. É raro alguém com esse caráter se apresentar para receber, por exemplo, um auxílio-desemprego. O próprio autor aqui do livro do Tim LaHaye, ele contou que, por exemplo, ele se lembrou do pai dele. O pai dele era assim, ele tinha muito desse temperamento e numa época bem difícil nos Estados Unidos, ele não conseguia obter emprego. E a especialidade dele era reparos mecânicos. E o que aconteceu com ele? Chegou uma hora que ele ficou desempregado e ele ia receber um auxílio-desemprego. Ele se recusou a receber, a não ser que ele pudesse fazer alguma coisa em troca, e ele para poder merecer o auxílio-desemprego. E ele acabou fazendo mesmo, conseguiu um trabalho na agência. A agência permitiu que ele fizesse entrega em domicílio de alimentos que o governo estava destinando a pessoas que não tinham condução. E é muito interessante que ele só aceitou o auxílio. Por quê? Porque é típico do temperamento. E
por terem esse sentimento de independência, os dominantes coléricos não têm medo não de ficar sozinho. Segundo eles às vezes dizem que não ligam, mas às vezes é muito mais da boca para fora. Porque muitas vezes ele fica assim solitário, mas chega um momento que ele não aguenta mais. Eu, Ellen, mesmo já lidei, já atendi pessoas que são desse temperamento e acabam chegando um momento que elas falam assim, eu não queria ter esse temperamento. As pessoas se afastam de mim. Na verdade, não é que as pessoas se afastam de você e você fica solitário, é que é a lei da semeadura, sabe? De repente você é um pouco áspero, objetivo demais, direta demais. Tudo que você precisa é abrir um sorriso e ser gentil. Se esforça, não é do seu temperamento? Não tem importância, você já trouxe isso à consciência. Faça isso como uma semeadura, um esforço seu. Sabe, seja um pouco mais gentil, um pouco mais amigo, um pouco mais solícito e pergunte opinião. Queridos dominantes e coléricos, não, eu sei que muitas vezes não é do seu agrado pedir opinião, porque vocês, em geral, são aqueles que gostam de fazer por si mesmo e tomar suas próprias decisões. Mas se você fizer isso, vai exercitar o fruto do espírito chamado humildade e também a sua vulnerabilidade. Acredite, vai lhe trazer conforto existencial. Você não precisa ser o dono de todo o saber, de todas as decisões. Você pode sim, por essa característica, exercitar isso, mas quem sabe ser um pouco mais vulnerável a ponto de ceder um pouco? Lembra a história, nem tanto sal, nem tanto açúcar? Porque se você sabe que você é assim mesmo e você deixar isso tomar conta de você, vai ser como você, lembra que eu te falo? Sabe aquele cafezinho pequeno que você põe 10 colheres de açúcar? Nossa, fica melado, insuportável de beber? E se for muito sal numa carne maravilhosa, uma baita de uma picanha, mais 1 quilo de sal nela? Insuportável, ou seja, precisamos de equilíbrio, tempero na medida certa. Então, se você, independente de qual é o teu temperamento, você pode ser de outro e ter se percebido autossuficiente, porque isso é para qualquer pessoa pode ter. Nos coléricos só é ainda mais evidente. Então, independente de qual é o seu temperamento, quando você traz a consciência que você age assim, você tem condição de se lapidar. Ninguém consegue trabalhar em si algo que nem percebe que tem. Se você percebeu esse comportamento e percebe que você tem exagerado, talvez muito sal, muito açúcar vai deixar você insuportável nos relacionamentos. E eu sei que no fundo, tudo que você quer é sim se sentir aceito, se sentir pertencente e se sentir amado. Então, vamos buscar equilíbrio. Esse é meu convite para você hoje, com esse temperamento, trazendo a consciência a isso. Paulo também precisou disso. Ele era realmente um apóstolo que, muito cheio de si, muitas vezes ele não ouviu tudo que era para ouvir. Esse espírito de autossuficiência e independência pode limitar o efeito do colérico cristão, porque este não sente de imediato a necessidade de um relacionamento de culto a Deus e de dependência do Espírito Santo. E no fato que quando você começa a mostrar que você pode perguntar a Deus, porque se você é autossuficiente, você não quer perguntar nem a Deus, não é verdade? Mas se você pede a Deus, você vai ter uma experiência onde Ele mostra para você aonde você está agindo por si mesmo. Ele mostra para você aonde você pode se lapidar. Nós temos muitos cristãos que se evidenciam por serem desse temperamento e são tão capazes e eficientes agindo por si mesmos que os aplausos das pessoas acabam atiçando a sua vaidade e acabam tentando essa pessoa prosseguir no trabalho cristão, só que a revelia do poder de Deus acaba não fazendo na dependência de Deus, acaba deixando ir por si mesmo. Esse é um cuidado. Se você já se percebeu assim, cuidado com o limiar onde a autossuficiência pode ser alimentada. É bom ser reconhecido desde que isso
sirva para a glória do Senhor. Desde que isso sirva não para fortalecer só você, mas fortalecer a glória de Deus através da sua vida aqui na Terra, amém? Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach cristã. Nós continuamos nessa jornada, ainda tem muito para a gente aprender, não é verdade? Então, continuo com você. Um grande beijo. Até o próximo áudio.